Fala aí, galera. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, né? Apesar de estar quebrado em algumas partes, mas rodou aqui a nossa linha Embu Baixada Sul, Sul Embu Baixada, tudo do jeito que vocês quiserem falar aí. Bom, rodou, nada de novidade, mas uma coisa que eu queria apresentar agora, e aí eu agradeço o meu amigo Felipe Melo, que a gente estava até agora e ficou umas 3 horas fazendo o que eu vou apresentar aí para vocês, que é a validação da ferramenta aqui com o que eu vou chamar aí de referência, né? O nosso benchmark, para quem gosta de anglicismos. Porque, né, o ATP ele é o cara que, em tese, é o que tem um maior rigor na resposta aí. E a gente sabe que a nossa ferramenta que ela tem algumas limitações, tem algumas aproximações, principalmente ali no comecinho do ramal de seccionamento. Então esse trabalho aqui que eu desenvolvi com o Felipe agora, ele se baseou em pegar os resultados do nosso OpenDSS, controlado pelo Python, e comparar com alguns curtos nesse modelo gigante aqui, que foi um modelo heróico aí que ele construiu para fazer o estudo no ATP Join. Então tem um monte de linha inteira modelada vão a vão aí. E ao final a gente construiu essa planilha aqui, em que aqui a gente tem a saída do OpenDSS, né? Vocês já conhecem, sai naquela análise ISA Setup AUX. E aqui a gente traçou em pontos, não em todas as torres na TP, isso é inviável, dá para fazer, mas a gente traçou para alguns pontos de interesse, alguns pontos que costumam ser mais críticos, onde pode ter uma condição mais de atenção. Então, onde nós rodamos, a gente rodou nas primeiras torres, então nós rodamos aqui na primeira torre, lá em Baixada, vendo a contribuição, a corrente no primeiro vão de Baixada, depois do primeiro vão a partir de Sul, e aí a gente foi andando então com o 11º vão a partir de Baixada, e isso aqui é um ponto curioso, porque estou próximo da minha torre de seccionamento é a torre 12 no modelo, então a gente rodou uns curtos-circuitos aqui, próximos à torre de seccionamento, que, né, lembrando, o seccionamento ele tem umas aproximações ali no primeiro vão, perco um pouco de informação relativa à mútua que o ATP ele carrega. Então a gente quis analisar aqui quanto que estava perdendo de informação com essas simplificações do modelo. Aqui já é no comecinho do ramal de seccionamento, para a gente também ver a questão dessa informação que eu perco dada a aproximação do meu modelo. E por fim, rodamos também lá perto de Embu, tá? Então, esse cara aqui que eu destaquei aqui, ele é a diferença percentual entre, vou guardar isso daqui, tá? Porque não, é a diferença percentual entre a minha, eu guardei agora, ele é o meu cálculo no OpenDSS menos o meu cálculo do ATP, que seria o meu cálculo exato, dividido pelo meu cálculo do ATP. Então, a minha base de comparação é o cálculo do ATP que eu considero exato. Então aqui se a gente vê, e aí assim, perto de Embu, mas em pontos importantes também onde tem transição de line codes, então se a gente vê aqui desse vão para esse vão, eu estou saindo de um vão tipo 4 para um vão tipo 2. E então a gente vê aqui, ó, por exemplo, mais próximo de Embu, qual que é o erro percentual que eu estou cometendo aqui? Menos de 0,5%, tá? Então, percentualmente, posso dizer que as ferramentas são praticamente equivalentes, né? Se eu for lá para perto de, por exemplo, primeiro vão a partir de Baixada, putz, menos que 0,5%. Primeiro vão a partir de Sul, nossa, menos que 0,1%, tá? Então, meu comparação com o meu cálculo firme ali, o mais rigoroso possível, que seria o ATP, então eu tenho resultados muito bons
nas extremidades aí perto da minha subestação. E aqui eu vou andando, ó, 11º vão a partir de baixada, 12º vão a partir de baixada, onde rola uma transição. Então o 15º e 16º vão a partir de baixada, que eu tenho uma mudança de line coverage aqui, né? Aqui que eu posso ver no geral as diferenças muito baixas. Sim, menor que 1%. Posso ver uns caras de 0,5%, né? Tanto para mais quanto para menos, pouco importa, são diferenças muito pequenas. E por fim, onde a gente dá uma estudada ali também é no ramal de seccionamento no início ali, na minha torre 12, minha torre de seccionamento, que acontece quando eu vou andando até Embu. E aí a gente acha umas diferenças maiores, mas maiores quanto? Então eu vejo esse cara aqui, né? Ele no meu primeiro vão de seccionamento, onde está exatamente a minha simplificação do modelo pro OpenDSS. Eu vejo uma diferença aí de percentual de menos 5%. Então a ferramenta do OpenDSS calcula uma corrente máxima 5% menor que a minha corrente do ATP. E conforme eu vou andando, no sentido ramal de seccionamento até em Bugaçu, essa diferença ela meio que se mantém aqui, uns 5%. E a tendência, né? Isso aqui é um negócio cansativo, é muito caso para rodar. A tendência parece que ao longo dos ramais, ao longo do ramal, sentido minha subestação, tende a cair, né? Até quando eu chegaria, na verdade, ó, eu vejo aqui já o segundo vão de Embu-Guaçu já cair para 0,3%. Sexto vão em Bugaçu, desculpa, quinto vão em Bugaçu já tem essa diferença muito baixa, menos que 0,5%. O meu sexto vão, 0,3%. Se eu pegar o meu primeiro vão a partir de Embu-Guaçu, que é esse cara aqui, nossa, muito, nada, né? Então eu vejo que onde eu tenho maiores erros aqui, e isso é uma análise bastante importante aqui na nossa discussão, né? De novo, chama atenção, a ferramenta ela tem algumas simplificações, tem uma abordagem um pouco diferente, mas a gente vê que os erros, pelo menos é uma visão pessoal, mas a gente tem um ganho muito grande. A gente tem um ganho muito grande do ponto de vista de eficiência de simulação, velocidade, para um erro baixo, né? E essa na engenharia a gente sabe, quando a gente tem erros, a gente pode aplicar alguns fatores de segurança. Então, a gente vale a pena dar uma olhada na região ali próxima ao seccionamento. Eventualmente, se eu estou tendo superações, aplico fatores de segurança maiores e por aí vai. Vai ter um último vídeo das considerações finais, vou deixar apresentado aí quais são os ganhos computacionais que a ferramenta traz para a gente. Então, a gente rodou isso daqui de uma forma muito rápida, né? O vídeo demorou para ser feito aí, porque eu tive que intercalar um pouco das atividades, mas ao longo do dia, mas assim, a gente roda muito rápido. E roda muito rápido, sempre os piores casos. Não vejo muita crise aí a gente tolerar esse erro, né? Sem contar que a gente tem um ganho de. Eu praticamente, onde eu ponho a mão aqui para modelar, né? Para eu conversar de novo com o Python, para montar o modelo. E no resto, em termos de simulação, tirar resultado e avaliar, eu consigo fazer tudo de uma forma quase automática, aí, né? Em questão de rodar é tudo automático, em questão de exportar é tudo automático. Então algo muito interessante que eu tiro a responsabilidade do usuário de ter que ficar caçando, aplicando curto em um ponto, aplicando curto em outro ponto, tendo que olhar a variável, né, onde eu aumento minhas chances de erro aí, né? Porque eu tenho que fazer isso de forma repetitiva. A gente sabe que o cérebro às vezes cansa, entra no piloto automático ali. Então isso é um erro que com essa ferramenta eu também ajudo a excluir. É claro que é aquela história, né? Cheat in, cheat out. Se eu modelar de uma forma errada, o meu resultado vai sair porcaria, né? Para não traduzir
essa frase aí. Mas então, assim, agradeço de novo, Melo. Obrigado, cara. Animal essa análise aqui que a gente fez, que a gente põe um valor de referência interessantíssimo aí de erro da ferramenta, comparando com a nossa referência, né? Então, assim, eu reforço o que eu falei no primeiro vídeo, cara. Você pode rodar com a planilha, pode rodar com o TP, você pode rodar no HP 50G, mas assim, eu vejo um ganho enorme aqui. Tem as limitações, nunca, sim, sempre tentei mostrar que há limitações, mas acho que a gente consegue evoluir aí essa ferramenta, porque tem muito ganho, né? E extrapolar para outras aplicações também. Isso aqui é uma delas. E da hora, encerro o caso exemplo, esse é o último caso exemplo. Ficou um vídeo, eu acho muito interessante essa linha aí, porque a gente fez a abordagem desde a modelagem até conferir todos os curtos-circuitos e por fim essa análise interessantíssima e eu vejo, né, de comparar com o que é a nossa referência com o que a ferramenta propicia. Então valeu, vai ter um videozinho no final só com as considerações finais, quais são os ganhos em termos computacionais aí de forma bem rápida e da hora. Valeu, obrigado, um abraço.